E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Bem-vindos a mais um Tempo de Mesa. Eu me chamo Vinícius. Eu sou a Kayala. E nesse mês, como vocês já devem ter reparado nos outros dois Tempos de Mesa, nós estamos falando a respeito do Espírito Santo, que é o tema que nós estamos tratando na nossa juventude esse mês, com o pastor Alan e tudo mais. E cada semana nós estamos fazendo um pouquinho diferente do que é o habituado. Não estamos falando a respeito da palavra que foi pregada no Sunset for Jesus. Mas você também pode acompanhar nas nossas redes sociais aquilo que o pastor tem pregado, trazido para nós. Mas dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre Atos 4:31. Que diz, e depois de orarem, tremeu o lugar em que eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Bom, um pouquinho de contexto rápido, em 30 segundinhos. Aqui no comecinho de Atos, os discípulos eles estavam, como Jesus falou para eles, permanecerem em Jerusalém para que eles pudessem receber o Espírito Santo. E aí em Atos 2, eles fizeram uma reunião e aí já fica um aviso, porque tinham muito mais pessoas, tinha um número certo de pessoas que Jesus falou para esperar em Jerusalém, porém quando o Espírito Santo veio, eram bem menos pessoas do que esperaram, então muitas pessoas perderam porque elas não esperaram, isso em Atos 2. E aí em Atos 4, um pouquinho de contexto, em Atos 3, João e Pedro eles se envolvem no problema, que eles fazem um homem levantar, e aí tem todo o problema com os fariseus. Aí a gente vem para Atos 4, que é quando eles começam a fazer um discurso, falar a respeito do que Deus tem feito para eles, que é um versículo também muito famoso, de Atos 4, que ele diz, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido e tal. E aí a gente se encontra nesse versículo que ele fala a respeito do Espírito Santo, que em mais uma reunião ele estava vindo. Algo que é importante lembrar que para eles era completamente novo. Para nós já estamos um pouquinho mais habituados, nós que crescemos na igreja ouvindo falar do Espírito Santo, mas para eles não era algo completamente novo. Assim como de repente alguém que chega na igreja e tudo mais, mas para nós já é algo mais comum. E aí então eles estavam fazendo essas reuniões e pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Sim, e quando eu fiz a leitura a gente estava até conversando antes, que quando no versículo fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo, mas antes deles ficarem cheios do Espírito Santo, eles oraram e o lugar tremeu. E todos estavam reunidos lá, enfim. E aí eu lembrei da passagem de Paulo e Silas também, sobre a questão do poder da oração. Que quando Paulo e Silas estavam presos lá no cárcere, eles adoraram e louvaram a Deus. E obviamente eles estavam cheios do Espírito Santo, porque quando eles oraram, o mover de Deus foi real ali e as cadeias caíram, enfim, eles foram libertos. E a gente entende sobre a questão do poder da oração também. Seja na situação em que Paulo e Silas eles estavam lá na prisão e também de uma busca do Espírito Santo. Muitas pessoas às vezes chegam até ter dúvidas sobre se Deus a ouviu ou não. Né? E é muito bom a gente lembrar que, independente do lugar onde nós estamos, nós temos acesso ao Senhor em oração. Quando Jesus foi para o Pai, Ele deixou o Espírito Santo para que nós tivéssemos Ele em nosso coração, e nisso o véu foi rasgado. Né? Verdade, e nós é temos o que o nos livre faz, acesso. isso nos faz ter livre acesso ao Senhor. É verdade, e algo que é interessante, né, a respeito dessa questão da oração, algo que até nos termos práticos, né, como ela tinha falado, se Deus está ouvindo ou não, como fazer a oração, e aí fala, né, que tremeu, e aí nos ambos os casos tremeram, e aí eram em ambientes diferentes, né, eles estavam como uma igreja buscando a Deus, outros, o Paulo e Silas estavam dentro de uma situação ruim, né, numa prisão e tudo mais. E algo que sempre me chama a atenção a respeito da oração é uma coisa que o missionário sempre fala do Salmo 103, que ele fala, bendizeis anjos seus, poderosos em poder, que cumprem a voz da palavra. Sim. E é interessante isso, né, porque o anjo, ele não, como ela estava falando, será que o Senhor está me ouvindo? Como é que vai ser feita a oração? E será que o Senhor está me ouvindo? Isso é uma das coisas, né, que ajuda a respeito da oração, justamente esse salmo que ele fala que o anjo cumpre a voz da palavra. E então a gente consegue entender que quando aconteceu esses dois não abalos, né? Mas quando aconteceram esses dois acontecidos, então com certeza eles estavam orando a palavra. Sim. A importância de orar. Até mesmo nesse versículo, se você for ler nos versículos anteriores, eles falam, Senhor, segundo aquilo que o Senhor prometeu, segundo aquilo que o Senhor falou. Verdade. Eles não estavam orando daquilo que eles achavam, daquilo que eles queriam. Que veio na cabeça, que deu na telha, né? Eles realmente oravam a palavra. E falando nesse de oração, Deus deixou um modelo de oração pra gente. Sim. Né? Do Pai Nosso, César dos Céus, eita, vou voltar. Do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, isso. E Deus deixou pra gente o modelo do Pai Nosso, né? Do Pai Nosso, César dos Céus, santificado seja o teu nome.
É verdade, e se a gente for estudar esse versículo por versículo, palavra por palavra, né, a gente vê como que o Senhor, ele deixou, não pistas, mas ele deixou partes de como a gente é exatamente. Se a gente for estudar, não ir pela letra, literalmente, mas se a gente for estudar realmente cada palavra ali, às vezes buscar as referências que até que Jesus deixou do Velho Testamento, e aí a gente for fazer a junção dos dois, a gente consegue justamente ter as orações que vão ser ouvidas e exatamente algo concreto, algo que é certeza. Porque é diferente quando a gente olha de uma coisa que a gente acha que é o correto, aquilo que a gente quer, né? Senhor, poxa, eu queria que isso acontecesse, eu não queria que isso acontecesse. Sobre uma cura também, né? Sim, é verdade. E é diferente quando a gente chega com convicção, com autoridade, né, no mundo espiritual. Olha, isso aqui é uma certeza, é pela fé. A gente sabe que a fé é uma certeza e a fé vem por ouvir a palavra. Verdade. Então, sabe, das orações, para que possa ter essa oração, é importante a gente saber onde a gente está pisando, né? Como Jesus falou que ele é a luz e Jesus também é a palavra, então ele é a nossa luz para que nós possamos justamente acontecer esses acontecidos, como foi com Paulo, como foi com os discípulos agora em Atos. E a importância também dos nossos momentos de oração. Há um tempo atrás a gente falou sobre isso, né, do tempo de busca. E como esse mês está sendo o mês do Espírito Santo, está sendo algo que o pastor está trazendo muito pra gente, né? Nessa realidade de realmente de buscar. Tanto que nos cultos que a gente está tendo, não está tendo nem louvor agitado, nem nada. Só louvor de mas está adoração. sendo uma oportunidade que a gente está tendo de profundidade mesmo. E até na hora da ministração, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração sobre nós aprendermos a falar palavras que sejam totalmente do nosso coração e da nossa mente. Que a nossa boca não fale uma coisa, o nosso coração e a nossa mente não pense outra. Por exemplo, igual a gente tinha falado sobre... Às vezes a gente ora pedindo algo pro Senhor, mas o nosso coração até mesmo já pode duvidar. Tipo, eu tô pedindo isso, mas não sei se Deus vai me entregar. Se Deus quiser. Sim. Ou se, será que isso realmente é da vontade de Deus? Mas se eu creio muito, se foi algo que foi plantado no nosso coração, é porque foi algo plantado pelo Senhor. E nesse mês está sendo um mês realmente de profundidade. E cada culto está sendo um culto diferente, né? Onde nós vemos que o Espírito Santo ele é realmente real e cada oportunidade que a gente tem, cada culto é um mover diferente. Os louvores também. Então, é muito importante o nosso tempo de secreto, porque a nossa vida, ela sempre reflete aquilo que nós vemos no nosso secreto, né? É verdade. Então, esse mês está sendo uma oportunidade realmente de a gente se aprofundar bem mais na palavra do Senhor e também em oração e em busca, né? É verdade. E é uma coisa que ela é completamente importante, essa questão do... Eu sempre, vira e mexe, me pego pensando, sabe, sobre essa questão de se aprofundar em Deus, porque é uma coisa que ela vai levar a nossa vida inteira. A gente nunca vai chegar num ponto que, poxa, eu conheço o suficiente, eu sei o suficiente, isso, não tem mais, né? E às vezes eu vejo algumas pessoas fazendo umas comparações, às vezes até erradas, né? Tipo assim, às vezes querem, não, mas assim como, sabe, as sombras de Paulo, as sombras nas roupas, as sombras, né, que Paulo, os discípulos faziam curar umas pessoas e tudo mais, mas, sabe, é uma coisa assim que, poxa, quanto que eles conheciam a Deus para eles chegarem nesse ponto? Né? Quanto será que eles se aprofundaram, quanto será que eles se dedicaram em conhecer as Escrituras, quanto será que eles, sabe, confiaram ali, esperaram em Deus e conheceram em Deus e foram mais fundo para que eles pudessem chegar no patamar que eles chegaram, né? As Escrituras, elas deixam ali o registro e mostrando para nós que é possível, sabe? Não que a gente... É possível, mas a que ponto, a que custo? E hoje em dia, para nós, eu acho que a gente tem um acesso até melhor, né? Porque a gente tem as plataformas digitais. É verdade. Com tanta coisa, tanto conteúdo bom de pastores, né? Aleluia de Deus. Verdade, amém, Senhor. Aqueles que são realmente de Deus. Vamos. E é muito, tipo assim, é um acesso muito bom, igual eu sempre falo, né? Da mesma forma que pode abençoar, também pode trazer uma maldição. Então a gente precisa estar sempre colocando na balança aquilo que a gente realmente precisa ouvir e aquilo que a gente não precisa ouvir. Então, cuidado para não ser enganado por Satanás também através dos falsos profetas. É verdade, cuidado, né? Que se ele pudesse, ele vira como anjo de luz para enganar os escondidos. Então, se ele vira como anjo, imagina então uma pessoa que você nem conhece, quem cabelo que bonitinho, a roupinha verdade. Uma boa oratória. Mas, o louvor, né? Como é que tá por trás ali, sabe? Provar as palavras, né? Provar e a questão das mídias sociais é realmente algo muito bom. E que nos ajuda também, dependendo de alguns podcasts. A gente tem acesso aos cultos daqui da nossa igreja.
Então tem os cultos com missionário, todos os sunsets, eles também são tanto televisionados, né, pela HIT, e também tem isso lá no YouTube, no Facebook, enfim. E são meios de nos ajudar. Então, tudo aquilo que vem para nos ajudar a nos alimentar durante a semana é sempre muito bom e é sempre bem-vindo também. Verdade. E necessário, né? Livros também de grandes homens de Deus que foram deixados, sabe, escrituras ali, que eles foram dados direções, revelações que Deus deu para eles. Realmente pelo Espírito Santo, né? Sim. E aí são coisas que, sabe, foram deixadas para nós e é um acesso que nós temos, que os discípulos não tiveram ali, eles estavam vivendo. E eles não tinham como, eles tinham, né, o Velho Testamento, os rolos e tal, mas eles não tinham. Pedro, quando Paulo estava na prisão, ele não tinha Apocalipse, ou ele não, sim, né, ele não tinha lido João, ele não tinha lido Lucas, ele não tinha lido Marcos. E então nós hoje nós já temos já completo, então o contexto a revelação completo, né, de todo mundo, desde lá de Adão até o final. Coisas que a gente nem vai ver acontecer. Isso é verdade. Muitas coisas, então isso é algo que eu vinha conversando e que é verdade, que depende só de nós. Só de nós. Infelizmente ou felizmente. Depende do seu ponto de vista. É uma coisa que vai depender só de você. É verdade. O tempo que você dedica, nós estávamos falando das mídias sociais, o tempo que você dedica nas próprias mídias sociais, sabe, fazendo coisas que de repente não vão agregar. E a gente precisa ser real e saber remir o nosso tempo. Porque o tempo ele não volta atrás. O tempo de juventude, muito menos. Então, quanto mais você avança, menos liberdade você vai ter, menos oportunidades de tempo livre você vai ter. Amanhã, de repente, aí já namora, casa, sua família, sua casa. Então, mesmo que você, de repente, tenha um tempo livre, não vai ser tão livre porque você tem outros afazeres. São prioridades, mas, na verdade, deixar de ser realmente o que tem que ser, né? É verdade. Que é a presença do Senhor. E cultivar isso... Nem sempre todo mundo consegue ter um dia, tipo, nossa, todos os dias. Todos os dias, é que cada dia daqui, é 3 horas. Vou conseguir levantar 3 da manhã pra orar. A gente entende, vou levantar porque é algo que a gente também vive, né? Verdade. Mas ter o nosso coração sempre que a gente não vive sem esse momento, que é realmente um combustível. E a gente, é igual uma vez eu ouvi uma ministração, e aí éramos de uma cantora, e ela falava que na igreja a gente recebe como se fosse só a sobremesa. Mas o arroz, o feijão, a comida aqui... Posso ver o braço do botão? Tá crocante. Meu Deus, o barulho que deu. Acontece, tá crocante. O braço caindo. Mas aí ela falava que eu até perdi aqui. Que a comida realmente, tipo arroz, o feijão, a batata com carne, enfim, tudo aquilo que é substância, a gente recebe no nosso secreto. E no culto a gente recebe a sobremesa, que vem pra completar, sabe? E a gente precisa... E foi algo quando eu tava ouvindo ela falando, tipo assim, nossa, mas arroz e feijão. Aí depois que eu, tipo, porque ela só falou e aí eu ouvi, depois saí, sei lá o que eu tava fazendo. Foi pelo celular que eu tava vendo. Aí depois eu fui pensar o que seria realmente o arroz e feijão. Mas é cultivar e ter com o Senhor no nosso tempo de secreto, nos fortalecendo em Deus, entendendo qual é a nossa identidade, aquilo que Deus espera da gente, ter o nosso coração firmado no Senhor. E quando chega na igreja é para adorar, receber mais o Senhor. Realmente é a sobremesa, né? É verdade. Até a gente tá falando da oração do Pai Nosso, quando Jesus ele fala, Senhor, dá o pão de cada dia. E aí, quando ele fala de pão, né, não é letra, o pão. Mas é o pão espiritual, a palavra que ele tem para nos dar. A palavra fala que Jesus é o pão da vida. Né? É verdade. E aí, vamos mais adiante, João 1, Jesus é a palavra. Então, Jesus é o pão da vida, a palavra é o pão da vida. E aí a gente... Por isso a importância da palavra, sabe? Por isso a importância da gente ter a constância. Não é uma coisa que, sabe, às vezes... como que eu posso dizer? A nossa urgência... Não, eu preciso conhecer a Deus, então eu preciso ficar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas às vezes a gente não tem esse tempo, ou nem todos os dias a gente tem esse tempo livre. E isso acaba sendo um impedimento pra gente. Achar que 1 hora, só porque eu gasto 1, 2, 3 horas, eu sou mais importante, eu sou mais espiritual, agora eu vou crescer mais. Não, porque eu gasto 1 hora, 2 horas em oração. E às vezes a gente não tem todo esse tempo, e não é por causa do tempo, né? Quando Jesus ele fala o pão de cada dia, sabe, o versículo, o entendimento que ele queria dar para você naquele dia, sabe, a coisa que ele queria dar para você, aí dá aquela revelação, dá aquela ajuda e tal. E é isso, era o pão daquele dia, de repente pão daquele momento, sabe, o pastor Jaime sempre fala, a gente come 3, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes no dia, dependendo, né? Dependendo de cada um, né?
Beija você. Entendeu? Aí, tipo assim, sabe? Então a gente vai comendo um pouquinho cada dia, separar um pouco o momento, ainda que você tenha 10, 15, 20 minutos, né? Como eu falo, nem sempre a gente tem a mesma disponibilidade de tempo, de repente a gente nunca tem, sabe? Às vezes, pelo menos pra mim, quando eu trabalhava, estudava, tava na faculdade trabalhando, bem corrido, né? tava fora o dia inteiro, saía de manhã, voltava só no final da noite. Então o tempo que eu tinha que ler era isso, era no final do dia quando eu chegava em casa, lia um pouquinho ali, mas você já cansado. Ou, sei lá, no ônibus. No ônibus, verdade? Quantas vezes eu trem, mesmo vindo metrô. pra igreja, aqui eu tô lendo ali, eu vou lendo a mensagem do Grace do missionário, às vezes eu vou ouvindo ali o semeando a fé, entendeu? Sabe? O pouquinho de tempo que você tem é importante isso, sabe? A constância. Mas se tem as distrações de redes sociais, de WhatsApp, Instagram, de coisas que não vão agregar na nossa vida, a gente, sabe, tem que aprender a fazer essa escolha. Entre uma coisa que vai ser tirado, que de repente não vai agregar em nada, a gente ouve. Uma coisa que é realmente importante. Mas esquece de uma coisa que é realmente importante, que vai fazer a diferença na sua vida, que vai te fazer te aprofundar. E para que, assim, quando você for fazer as suas orações, você possa também viver isso. Sim. Né? O Paulo, usando o Paulo, principalmente o Paulo, na situação dele, estava numa prisão, e às vezes a gente também se encontra em situações ruins. E quantas vezes, por a gente não deixar, não dedicar esse tempo, não ter essa estrutura, não se aprofundar o suficiente, não amadurecer espiritualmente o suficiente. Paulo fala sobre essa questão do amadurecimento espiritual em Coríntios, depois o escritor de Hebreus também fala isso. Por a gente não ter a maturidade espiritual, a gente não tem a oração, não tem a fé, o poder, sabe, que é dado pelo Espírito Santo, e aí a gente não tem a fé necessária para que a gente possa cair. Possa fazer a face cair? Não, a gente não cai, mas as cadeias caírem e a gente ser liberto. Mas não, a gente escolheu a rede social, a gente escolheu gastar tempo com coisas que não vão amadurecer a gente e esquece da nossa constância na palavra, dedicação na palavra. Sim. E é importante a questão que você falou sobre o amadurecimento, que a gente também tinha citado antes. Teve da passagem de Esther, que o pastor falou hoje, né? Você quer falar? Do jeito que você falou, foi legal. Verdade. O que eu falei? Da parte que ela ficou 6 meses num... Ah, verdade. E aí, nosso pastor no Sunset, você pode ver, vai aparecer em algum lugar aqui ou no link da descrição, o Sunset de hoje. E o pastor, ele pregou sobre Esther. Fala Esther, capítulo 2, versículo acho que 3 ou 14. E aí ela fala do tempo que Esther, ela ficou, antes, né, dela ser selecionada como rainha, ela precisou passar o tempo de purificação. E aí foram 6 meses que ela fez a mirra e 6 meses que ela fez os cosméticos, os cuidados aparentemente mais exteriores, né? E a mesma coisa a gente, sabe? Isso é uma coisa que continua para nós, que a gente precisa, enquanto a gente está buscando a Deus, a gente passar por esses processos de conhecer a Ele, de servir a Ele, de buscar a Ele, de se aprofundar. Se necessário, sim, o tempo de purificação, o tempo que o Senhor vai corrigindo a gente, vai libertando a gente, vai, sabe, vai... Moldando, né? Moldando a gente, trabalhando no nosso coração, trabalhando no nosso caráter, na nossa forma de pensar, vai trabalhando na nossa forma de agir. E aí sim, ela depois passar desse 1 ano, 6 meses de um, 6 meses de outro, ela estava preparada para ser a rainha, para governar, ela estava preparada para fazer a obra dela, que Deus tinha preparado para ela, né? Depois veio a questão do Mardoqueu e tudo mais, mas foi necessário o tempo de purificação, foi necessário o tempo de processo, de Deus trabalhar nela, na vida dela, para depois ela ser usada. Como para os discípulos a mesma coisa, eles tiveram o começo dele para depois eles fazerem a oração, sabe? Ali Pedro estava lá, os discípulos estavam, e aí, poxa, a gente vê o Pedro que errou tanto, mas era ele que estava lá, ou seja, o Senhor já estava trabalhando nele para que ele chegasse naquele momento. E foi fortalecendo a fé dele. Exatamente, foi fortalecendo a fé dele, porque Deus não foi surpresa, Deus sabia que tinha esse momento preparado para eles. Mas ele também sabia que era necessário um peso diferente. Caráter, né? Exatamente. Precisava de um nível espiritual, um nível natural, enfim, para poder fazer essa oração para que o lugar pudesse tremer. A mesma coisa, Paulo. Sabe, o tempo é interessante para nós porque a Bíblia não fala os tempos, né? Então é de um versículo para o outro, mas Paulo, quando fala que o Senhor mandou o Ananias. Foi o Ananias que fez a oração por Paulo. E aí a Bíblia só fala assim que depois Paulo ficou com os discípulos e aí corta e fala que o Senhor pediu para que mandasse Paulo e Barnabé
uma missão. Mas entre o Paulo cair do cavalo e ele ser mandado em missão, o Espírito Santo separar ele para missão, foram 15 anos. Então você imagina... Separou por 2 versículos. E aí, assim, é 2 versículos um do outro. Eu tava aqui, eu tava orando com Ananias, pum, versículo seguinte. Então o Senhor pediu para separar Paulo e Barnabé. 2 versículos, mas por trás daquilo foram 15 anos. E 15 anos, sim, com certeza. Né? Ele estava com os discípulos, ele estava vendo os discípulos operar maravilhas, eles estavam vendo, sendo ensinado pelos discípulos. E foi uma escola para ele nesse tempo. Com certeza. Realmente só não mostrou, mas Paulo aprendeu ali, Paulo foi direcionado por aquilo, não aparece. Passou, foi por aquilo, foi por ali, os discípulos estavam ali, Paulo estava lá aprendendo, entendendo. É verdade. E acredito eu também que ele teve mais tempos em profundidade com Deus, né? Sim. Que foi a questão de, a gente tinha falado também sobre José, que José também passou pelo tempo de amadurecimento, né? E quando ele esteve realmente preparado foi quando ele virou governador. Então tem todo um processo. E às vezes são coisas que com o tempo a gente consegue, mas vendo da questão quando é Deus que entrega o ministério realmente, é algo que a gente consegue encontrar só no secreto no Senhor. Então a importância, esse mês eu creio muito nisso, que o Senhor tem confirmado e trazido para o nosso coração a importância do Espírito Santo e o quanto a gente precisa realmente ter a nossa vida baseada na palavra e de busca nele também. Porque quando a gente não tem um direcionamento do Espírito Santo, a gente não tem nada, a gente vive perdido e não sabe para onde ir, enfim. Mas, igual a gente tinha falado, quando Jesus foi para o Pai, ele deixou o Espírito Santo para nós. E o que é muito importante hoje, que é a nossa, eu falo que é sempre a nossa maior recompensa, assim, é poder ter o Espírito Santo também. É verdade, aquele que nos guia e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Sim. né? E até mesmo, né, o próprio José, como ela falou, o tempo de preparação dele, né? É interessante nos 3 casos. Eles passaram por coisas boas e coisas nos 4, né? José, Esther, Pedro, os discípulos e Paulo. Todos eles, se você for ver, eles passaram anos sendo preparados. Eles passaram coisas boas e coisas ruins. Sabe? Para eles chegarem em determinados lugares, Paulo passou por naufrágios, Paulo passou por perseguições, por prisões, José por prisões, por calúnias, por mentiras, falaram mal dele. Então, sabe, Esther, queriam matar ela estava com perigo de morte, ela podia, quando ela foi chegar no rei, ela podia ser morta se o rei recusasse ela, sabe? E aí, de repente, não sei, a questão da criação dela. Pedro também passou por um monte de coisa, negações. Fala que Satanás pediu para peneirar ele, para cirandar ele, para peneirar ele. Satanás pediu para peneirar ele. A gente só vê isso falando diretamente. Eu, pelo menos, só me lembro de Jó. Satanás chegou em Deus e falou: e aquele ali, sabe, para Pedro também, Satanás pediu para te cirandar. Então, sabe, todos eles passaram por coisas boas, coisas ruins, passaram por situações, sabe, altos e baixos, mas todos eles, depois de todas as situações, depois de anos, é que eles foram levados. Ou seja, a constância vai ser essencial, as coisas elas não vão acontecer do dia para a noite, né? Sabe, o Senhor falou, Deus me prometeu, na semana seguinte aconteceu. Deus me prometeu 3, aconteceu. Às vezes a gente não entende que, sabe, demora tempo. Cadê? Senhor, o Senhor falou que eu vou ser governador, e aí eu não sei nem governar minha vida, mas eu quero governar. Mas e seu coração, e seu ego, como é que tá? É verdade. Né? Como essa forma de pensar, como é que você trata as pessoas, o seu ego, sabe, a forma como você vê situações, o amor pelas almas. É verdade. Sabe, a sua fé, o quanto que você conhece a Deus, entende? Tipo assim, se a gente parar para analisar, falar, realmente, eu acho que eu não tô preparado. E a gente precisa, como a Bíblia sempre fala, a Bíblia nunca fala pra gente apontar, mas fala, olha, examine esse homem em si mesmo. Sim. Antes de apontar o do sermão, tira a trave que tem nos seus olhos. Então é importante a gente olhar para nós e, poxa, se Deus não me deu ainda, e se Deus é tão sábio, se Deus é tão onisciente, sabe? Se a gente vê esses homens de Deus que passaram por tantas coisas, que foram responsáveis por governar nações, Paulo, que escreveu boa parte do Novo Testamento, que operou tantos milagres e maravilhas, se ele precisou desses 15 anos, fora os anos de amadurecimento já servindo a Deus, dica, gente. Se José, que, sabe, ele tinha 16 anos quando ele foi jogado, ele só foi governar o Egito com, acho que mais de 50,
Sabe, ele precisou de tudo isso. Pedro, a mesma coisa, falam que ele tinha entre 20 e 22, e aí Jesus, sabe, teve o tempo de Jesus e até ele chegar a ser o Pedro. E nosso próprio Jesus também, né? E o nosso próprio Jesus, é verdade, só foi começar o ministério com 30 anos. Sim. Ele não chegou ali, pá, fez. Já curando. É verdade. Lá na manjedoura. Deixa eu curar. No bebê. Não, ele precisou, teve o tempo dele. E você acha que você, como que o pastor falou, alecrim dourado? Você, o alecrim dourado, não vai precisar de tempo de amadurecer, de conhecer a Deus. Se Paulo, mais ainda, ele fala que ele era da lei, fariseu, tal, não sei o quê, então ele conhecia o Velho Testamento inteiro, de cabo a rabo. Sabe, ele conhecia as profecias, certamente ele conhecia as profecias do Messias, eles conheciam, eles estudavam aquilo. E até hoje mesmo, se você for ver muitas palavras traduzidas para o português, se a gente for trazer para o hebraico, já traz um contexto diferente, entendimento diferente. Isso ajuda nas revelações, de repente você lê, vale a pena. E ele saber tudo isso, ele ainda precisou de 15 anos. Imagina a gente que começou a servir a Deus com 5 anos. Que tá com 15 anos agora. Exatamente. Que tem 15 anos hoje. O cara que já conhecia toda a lei, já era mestre, já sabe, era o bravo, e aí... É verdade. Precisou de 15 anos e a gente acha que a gente, com 15 anos de idade, vai conseguir ser uma pessoa de influência e que vai fazer o chão tremer, o céu tremer, e as orações e as cadeias e tudo mais. A gente tá vendo que, infelizmente, não funciona assim, demanda tempo. Pois é. É triste, é um olhar triste, porque é verdade, vai demandar consistência, vai precisar de renúncia, não vai dar pra você fazer o que você quer quando você quer. Sempre, né? De repente, eu quero assistir uma série, hoje eu quero brincar, e sabe, enfim, infelizmente a gente precisa... São prioridades. Infelizmente a gente precisa separar nossas prioridades, fazer a decisão. Hoje eu tenho diante de vós a vida e a morte, escolhe a vida. O Senhor sempre dá o poder de decisão pra gente, e isso vai ditar o seu futuro. É verdade. Que seja um tempo realmente de profundidade, para que quando nós orarmos, as cadeias venham cair e que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Assim como Paulo foi, os discípulos foram. Amém. Viver assim, buscando o Senhor. Amém, amém, gente? Amém. Agora nós queremos fazer uma oração por você. A Kaela ou eu? Faz. Bora lá, eu comecei, você termina. Tá bom. Nós queremos fazer uma oração por você. Vamos fechar os nossos olhinhos, se você puder. Sim, eu vamos juntos. Se você não posso. Se você estiver dirigindo, não feche os olhos. Se você estiver andando, não feche os olhos. Fique em concordância aí. Isso, exatamente. Em nome de Jesus. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pelo esse entendimento que o Senhor nos entregou. Que no nome de Jesus o Senhor nos leve para um tempo de intimidade e de secreto no Senhor, Pai. Que ainda nessa semana, Jesus, essa pessoa que está nos ouvindo, que está nos assistindo, ela possa viver uma novidade no Senhor, Pai. Que o Senhor derrame sobre a vida dela, Jesus, um novo tempo em profundidade, em conhecimento da sua presença. Espírito Santo, eu peço para que o Senhor possa tomar o seu coração, esse coração, Jesus, e que cada vida, Jesus, possa ser tocada, Jesus, transbordada pela sua glória, em nome de Jesus. Amém. E você não ia orar? Todos os sábados, só finalizar. Não, você já tá certo, já. Você começa. Tá certo. Que susto que eu tô Desculpa, galera. Nossa, que susto. Deus abençoe. Você não ia orar, você falou, você começa e eu termino. Eu digo, era oração. Cara, não, eu falei errado. Eu comecei e você termina. Eu errei nas palavras, então. Poxa. Eu nem terminei a oração. Deus abençoe. Deus abençoe. Olha só, todos os sábados, Sunset for Jesus na Avenida São João 791, especialmente no mês de agosto, nós estamos fazendo o mês do Espírito Santo, então você vem nesse mês de agosto. Sobre o Espírito Santo, busca maior, e aos domingos na Avenida São João 1035, nós estamos aqui no nosso QG, à 12h30 nós temos nosso culto de jovens e você será muito bem-vindo. E te agradecemos por nos acompanhar, nas próximas semanas continuaremos falando sobre o Espírito Santo, venha com a gente aqui se você pode, se você não pode, acompanha no YouTube, segue no Instagram, JQV Brasil, e assim nós seguimos. Sim, não esqueçam da música da banda Offer, sobre tua palavra. É verdade, acesse, vai estar aqui também o card aí no link. O pessoal aí. Vai deixar aqui, eles são incríveis. Exatamente. É isso, gente. Acompanha Sejam a gente cheios lá. do Espírito Santo. Deus abençoe. Boa semana pra vocês. Tchau. Valeu!